Put your trust in us and we'll be champions. Muito boa noite a todos. 2 de agosto de 2018. Hoje continuamos e terminaremos o tema transcomunicação instrumental. Então, a fase moderna se caracteriza de 1957 com Frederick Joegerson. Gravou vozes humanas enquanto tentava gravar vozes de pássaros em Mobo, perto da capital, Estocolmo, lá na Suécia. E depois, analisando, ele reconheceu ser vozes de pessoas já falecidas. E depois nós temos a transcomunicação visual com Vidicom. O Vidicom é um aperfeiçoamento do Spiricom. O Spiricom era gravação, rádio e gravação, e o Vidicom é com vídeo, televisão e atualmente com vídeo, computador mesmo, notebook, tablet, celular. E então aparecem imagens, além das vozes aparecem imagens. As chamadas transfotos. O que houve aqui? Em 30 de setembro de 1985, pela primeira vez foi registrada a imagem de um espírito pela televisão, através de uma filmadora de videotape. Ali não vou conseguir ler. Alemão gravou imagens. Klaus Schreiber foi o cara que começou a gravar na sua televisão. Sua filha desencarnada aos 18 anos de idade. Se não me engano, cólera, se não me engano. Tifo. Então, a parte da Alemanha, a parte de vídeo, Alemanha e Luxemburgo. Ali nós temos a foto e a imagem em movimento da atriz, não lembro agora o nome. E ali o livro Transcomunicação Instrumental, Carl Goldstein, que é o mesmo Hernani Guimarães Andrade. E ali aparece o Hernani Guimarães Andrade. É uma atriz de Hollywood, que é Romy Schneider. Depois vai aparecer também o Francis, uma imagem em movimento. Konstantin Raudive, então, logo depois, é um psicólogo letão, ele faz o livro com mais de 20 mil vozes, o inaudível torna-se audível. Um abraço a Néria Tomás Alves, boa noite. Otávio Pereira, Giliard Grace. Então, o inaudível torna-se audível, ou breakthrough em inglês, Konstantin Raudive. E ele se apresenta como Const, era o apelido dele, quando ele se apresenta. E tem transfotos dele também. Aí aparece o Thomas Harden, de um livro em inglês do século XVIII, o livro Os Espíritos Comunicam-se por Computador, de Ken Webster. Então, esse espírito passava a se comunicar no inglês arcaico com esse Ken Webster. E a irmã do Ken Webster enxergava ele, tinha evidência, então confirmava, através da mediunidade vidente. E o espírito disse que a casa era assombrada, e ele dizia, não, o fantasma é você. Nós estamos no século XX, e você é do século XVIII. E foi confirmado, esse cara realmente existiu. Ele era o capelão de Oxford, da capela. Capelão não, um diácono, né? Um ajudante. Ali tem exemplos ali, Telefone para Além, de Joergerson. Tem duas edições até, duas editoras diferentes. Ali o original e um documentário sobre Joergerson. Pode passar. Em 85, Konstantin Raudive. Então, ali aparece embaixo transfotos que você olha hoje em dia no Periscope ou no YouTube, do estado do Nirvana lá. Agora fugiu. Então, 68, em 68, o padre católico romano Léo Schmidt, de Werchinger, Suíça, foi designado para pequena paróquia, a fim de facilitar a pesquisa de eletrônico e voz de seu nome, EVP. Em 76, pouco após sua morte, foi publicado seu livro When the Toten Reden, Quando os Mortos Falam.
Um número enorme de outros investigadores, cuja lista seria fastidiosa enumerar, obteve vozes gravadas pelo sistema EVP. Várias associações formaram na Europa e Estados Unidos, a AVP nos Estados Unidos e outra. Ali está a transcomunicação através do tempo, telefone para além e vozes do céu. O último ali seria mais da linha da espirítica. Uma transcomunicação mediúnica. Mas são vozes do espaço de qualquer forma. Uma por vias técnicas, transcomunicação através do tempo, teletranscomunicação, e o primeiro ali na esquerda é já o Margot Spirit. A palavra Spiricom, então, foi Spirit Communication, foi feita nos Estados Unidos através de aparelhos. E depois aperfeiçoado na Alemanha pelo Vidicom, sistema Vidicom. Lembrando que desde 1800, final do século XIX, foi tentado, mas a partir de 1920 começaram a ter sucesso. Eva Pérez, Lenir Oliveira Santos, José Luiz Furmansky. Sejam bem-vindos. E a própria Sônia Rinaldi, ela tem conversado diariamente, praticamente, com seu ex-marido, também já falecido. Ali em 73... já se concluído o primeiro protótipo de Spiricom, batizado como Mark I, com poucos resultados. No outono de 74, Mark II, também com poucos resultados. A partir do 13, a partir do 4, principalmente, que começaram a ter sucesso. Com auxílio do chamado Technique, que era um técnico do espaço. Esse é o Spiricom. Então, em 62, o Dr. William Francis Gray Swan começa a contribuir, e o Dr. Jeffrey Miller. Com sucesso. É o Mark IV. George Meek é um engenheiro, já falecido, e hoje tem fotos dele de lá para cá. Continua trabalhando de lá para cá. Ali é um esquema simplificado de mais ou menos como funciona. Diagrama do Spiricom, Mark IV, na Meta Science Foundation, Fundação Meta Ciência. Naquela ocasião, George Meek e sua equipe pretendiam conseguir contato com os planos espirituais mais elevados. Os planos causal e mental. Mental e causal. Oi? Tem o astral, que é do sentimento, mental, que é dos pensamentos, o causal seria a conexão passado, presente e futuro. É onde tu viaja no tempo, ou tu tem uma retrocognição, ou uma pré-cognição, uma visão do passado, uma visão do futuro. E tu acessa todas as existências anteriores e as futuras também. A famosa máquina do tempo. Outros propõem o buraco de minhoca, né? Os astrofísicos propõem o buraco de minhoca. Mas aí é para viagem no espaço, não necessariamente no tempo. Em 75, ele encontrou o técnico William John O'Neill, que possuía clarividência e clareaudiência. E ali está o protótipo do Mark IV. O espírito astral médio, é o astral de quem assistiu o nosso lar é o astral médio. Eles enxergam os consciências extrafísicas, os mortos, o cavalo, o gato, o cachorro. Esse eu peguei no laboratório. John O'Neill começou a trabalhar no projeto Spiricom. Em 76, um espírito visitante revelou-lhe que fora médico radioamador, quando em vida. E combinaram trabalhar juntos para desenvolver o Spiricom. Então foi um trabalho dos dois lados, isso é interessante. Grupo Seattle, aquelas fotos, transfotos lá, Grupo Seattle. Ali mostra à esquerda o pesquisador, o John O'Neill no meio, e a máquina, então o Dr. Nick, um sistema de obtenção de imagens, aí o Vidicom, do plano astral, mais tarde plenamente desenvolvido em Alemanha e Luxemburgo, por Klaus Schreiber e daqui a pouco vai se falar do outro. Em 17 de setembro de 77, John O'Neill e o espírito do Dr. Nick lograram a primeira comunicação gravada em minicassete, na época era minicassete. Esse Spiricom teve o nome de Mark III. O som era de má qualidade, embora permitisse o intercâmbio verbal de cá para lá e daqui para lá, e de lá para cá, nos dois sentidos. O Mark III operava na faixa de 29 MHz, o Mark I e o II, 300 e 1200. Em 27 de outubro de 77, após alguns reajustes, foram obtidas comunicações pouco mais nítidas com o espírito do Dr. Nick.
O engenheiro George W. Meek considerou o primeiro grande sucesso. Então, 27 de outubro de 1977. 22 de setembro de 89, efetuado o maior aperfeiçoamento do Spiricom, aí o Mark IV, que foi o melhor dele. As instruções de melhoria do aparelho, fornecidas pelo espírito falecido físico da Cornell University, Dr. George Jeffries Miller. Então, um cara que realmente existiu, isso é interessante para confirmar também. A orientação de como fazer o aparelho. Porque o lado de lá está 70, 100 anos na frente. Aí dá para entender um Tesla, dá para entender um criador da Apple, dá para entender um Leonardo da Vinci. E eu considero eles viajantes do futuro. Pelo que eles deixaram de legado. Porque presente, passado e futuro é um contínuo, né? Tem civilizações que já estão no futuro e tem índios que estão na pré-história ainda. Então é um contínuo. Para aquelas que viajam de uma galáxia para outra, nós somos formigas. Isso o físico disse, né? O Michio Kaku, Prêmio Nobel de Física Teórica. E uns livros bem interessantes, de fácil leitura. É. E tem aquele físico afrodescendente também, tem uns bem interessantes. Então, o Mark IV usa o sinal de radiofrequência, uma mistura de 13 audiotons, faixa de frequência de 29 a 31 MHz. Esse novo sistema conseguiu gravar cerca de 20 horas de conversação em ambos sentidos, e ali está o aparelho. Então, a média hoje em dia é 30 MHz. E a onda da FM, né, frequência modulada. Não sei te dizer, porque hoje ele faz contato pelo computador direto. Talvez na Meta Science Foundation, sim, né, porque ele deixou a Fundação Meta Ciência. Ou parece que tem os 5 ou 6, não lembro agora. Ali está um resumo deles, pode passar o próximo. Ali nós vamos separar aquelas várias imagens em várias. Então, a mistura dos 12 audiotons, uma emissora, uma captadora, o alto-falante, o microfone e o gravador daqueles antigos ainda. Isso é 1977. Hoje é tudo feito no computador. No sistema, tem um sistema para gravação. Hoje tem gravadores microscópicos, né, que tu põe na lapela, né? Na Alemanha, Hans Otto Koenig, 75, Alemanha Ocidental, orientado pelo espírito Helmut, projetou o sistema capaz de gerar uma mistura de audiotons, frequência de 30 MHz. Então, 30 MHz é ultrassom. É. Em 82 a 88, Koenig aperfeiçoou o sistema do ponto de obter comunicação nítida e prolongada nos 2 sentidos. Tem a imagem dele aí daqui a pouco. E olha ali a aparelhagem que os caras usam. É uma parafernália mesmo. É. Everaldo Alcides Rocha, Maria L. Pereira, Beto Madeira, Leila Maria Savariz, Maria Salete, Maria Salésio Melo, Rosinéia Santos, Janete Feltrin, Paulo Jung. Jung tem aqui, tem na Estação Cocal e tem lá em Lauro Miller. Ali aparece Hans Koenig na esquerda, Klaus Schreiber no meio e Ernest Sekovsky. Ernest Sekovsky, ele tem um livro em alemão, não tem traduzido para português ainda. É um livro de 300 e poucas letras. É o que tem de mais avançado. Não, já são falecidos, mas estão trabalhando de lá para cá, mostrando que a vida continua. E aparecem fotos dele, conversação e fotos. Se fosse só foto, poderia ser montagem, né? Mas como tem a voz junto. Em 15 de novembro de
83, o primeiro programa de rádio e TV em Luxemburgo. Uma segunda vez, 24 de janeiro de 86, programa ao vivo na mesma emissora. Contato verbal entre a senhora presidente da TV e seu falecido filho, nome Frank. 3 milhões de telespectadores assistiram ao programa. Imagina hoje se jogar na internet. Né? Hoje já tem na internet. No Seattle ali é... Hã? Seattle ali tem as fotos bem... Aí é poltergeist. É espírito brincalhão daí. São brincalhões. São gozadores, não necessariamente malignos. Mas teve a experiência na década de 80, lá perto da Inglaterra. Foram as últimas manifestações físicas. Agora escapou o nome. Mas se fosse na época do Kardec eram as mesas girantes. E agora seria uma versão moderna das mesas girantes. Materializações e tudo mais. Experimento Scholey. Basta entrar na internet, tu tem Scholey. Ali mostra o aparelho. Bioonil e Mark IV, Spiricom, 1981, 61. 81. GoBeyondNew.com. Vá através GoBeyondNow.com. Vá através nova.com. Aí está o aparelho moderno. Modern Day Spiricom. O Spiricom dos dias de hoje. É mais ou menos como um computador. Começou com uma parede inteira e foi diminuindo. E esse aí tu consegue comprar pela internet. Mas é interessante conversar com a Sony, algum grupo já está tudo para como fazer os contatos de maneira adequada, até para evitar o assédio, né? Evitar a mistificação. Se bem que eles controlam bem, 10% são negativas e 90% são positivos. Ao contrário do que diz aquele filme lá, o Vozes do Além, que tinha uma função, como se as pessoas ficassem piradas na cabeça. O doutor, e no caso das manifestações... Luzes do Além também tem. No caso das manifestações, elas forem ruins, como é que eles fazem para se livrar delas? Para cortar o contato? Como qualquer religioso faz, oração, salmo 121, é oração, muita prece. Embora a transcomunicação seja uma coisa científica, sempre se tem a questão da boa vontade e pedir sempre assistência cada um de nós tem seu protetor pessoal, seu anjo da guarda. E também para esses existem os protetores. Ali mostra o Constantin Haldiv, e quem aparece ali, na segunda, é ele de lá para cá, uma transfoto. E aí, vamos ver se tu sabe quem é. Albert Einstein. Tem até a casa do Mozart. No plano astral de Júpiter. Então, ele é interessante. Plano astral de Júpiter. Júpiter é mais avançado que a Terra. Júpiter é quase um Sol, né? Do ponto de vista. Ali mostra a televisão, computador, os antigos PCs e a impressora. Então, tu consegue receber e depois imprimir as fotos, né? Em Luxemburgo, entre 85 e 88, o casal Julie e Margie Harshbach, as primeiras experiências de visão em vídeo. E embaixo, George Mink e Geoffrey Miller. Aí eles foram dos Estados Unidos para Luxemburgo para fazer aquele programa conjunto. O primeiro Eurosinal Bridge, ESB, ponte Eurosinal, ouvir e gravar nitidamente a voz. Esse é o primeiro sistema que teve. Atualmente o sistema sofreu aperfeiçoamento, foi rebatizado com o nome de Burton Bridge, ponte Burton. E eu acredito que seja o linguista o primeiro, e não o ator de Hollywood. Porque o linguista ele já falava várias línguas e
Então, fecha mais o Punchboard. E aí é o sistema que já tem hoje em dia, ó. Um programa de computador, GA1 permite conversação nos dois sentidos, a transentidade técnica ou técnico costumam comunicar-se. Atualmente, o sistema GA1 sofreu grande simplificação, então é frequência modulada. E pelo gráfico da voz ali, tu consegue analisar de quem que é a voz e comparar com a voz da pessoa enquanto estava encarnada aqui. E essa é a grande... tu tem uma gravação antiga ou uma foto e comparar com a foto, tem esse estudo também. Então, tudo baseado na matemática e inclusive com sequência Fibonacci, Pi, Fi, Fibonacci e o Pi também, tudo confirmado. Ali o vídeo com o Klaus Schreiber e a televisão dele, aquela televisão antiga, daquelas televisões que não se usa mais, TV de raios catódicos. Em 87, Julius e Marchi, as primeiras fotos, inclusive fotos de animais no plano astral. Ali na foto é meio, parece que tem um rosto também, né? É. E tem alguns bichos diferentes, aí vê que é bicho que não é da Terra. Mais uma prova que é de fora da Terra. Os que questionam, eles dizem, não, isso aí são fotos que um ser humano mandou para o espaço e voltaram. Só que ali ó, mostra a atriz e no meio a transfoto dela. E a mesma coisa o primeiro transcomunicador lá. O complicado é que tu até pode fazer, tu pode montar, se tu entende, montar e dizer que é, né? Montar tipo um avatar. Então quem critica diz, isso aí é um avatar, é uma figura criada em computador. Só que eles fazem várias, eles confirmam pela matemática. E como é som com voz, se fosse só imagem, não, pode ser falsa, pode ser. Mas como tem som e imagem, aí é mais difícil de fraudar. Pessoa desencarnada, como é que tu vai fraudar? O engenheiro George Mick e Ernest Sekovs receberam extensa mensagem em 6 de fevereiro de 88, quando estiveram visitando aquele casal. Casal Marschbach, lá em Luxemburgo. Esse alemão era muito inteligente, Ernest Sekovsky. Ele mostra um pouco da vida dele, professor, transcomunicação instrumental, pode passar. Até Cairo, Egito, professor de física. Transcomunicação por Adolf Holmes, Ernest Sekovs, Word ITC, instrumento Transcommunication, ou Transcomunicação Instrumental, em alemão. Para quem quiser se aprofundar. Quem entender um pouco de inglês, alemão, tem anti-alemão, é bem complicado. É um livro bem interessante. Miracles, então tem CD, tem livros, Universo Encantado, Phone Call from the Dead, telefone dos mortos. E tem vídeos, tem vários vídeos na internet. Tem um em português. E tem um da Monique também em francês. Não, mas não é esse aí. E da Sônia Rinaldi eu li todos eles. Depois, se der tempo, a gente passa. Além da realidade, Scott Rogo e Música das Esferas. É um psicólogo dos Estados Unidos. Estudou também a experiência de quase morte. Experiências extracorpóreas. Ali, Spiritual Faces. Essa aí é a criadora da AVP, American Association for Electronic Voice Phenomenon. Experimento School, eu já falei. Tem outra editora, é um pouco diferente, já tem em português. O ali é Afterlife Investigations. Investigações da vida além vida. E o último é o Experiment School, Reportagem School. Ali no computador. Tem um no celular, mas não sei até que ponto dá para afiliar no Wolf Messing, pesquisador russo, telepata, deixando o corpo aí, experiência astral, projeção astral. Uma das explicações pode passar. Acho que agora entra aquelas lá, né?
Ali mostra os vários planos, o plano médio, onde a maioria das plano astral médio, das transcomunicações. Então é interessante que os de cima controlam os de baixo. Por isso que existe para não haver interferência maligna ou demoníaca. Aí, respondendo a tua pergunta. Aí mostra da Ipati, gravando Voz do Além. Isso aí é muito interessante, porque vem com CD com voz gravados, e você quer gravar em casa, tem todo como fazer, como as técnicas e os programas tem que baixar no computador para fazer pelo computador. O Além da Esperança, esses eu li todos eles. O Além da Esperança também vem com CD. Todos da Sônia Rinaldi, pesquisadora paulista. Contatos com Além por vias técnicas, vem com CD também, e ali mostra as transfotos. No início elas parecem aquelas pareidolias quando tu olha para as nuvens. Contatos interdimensionais, e eles são cada vez mais nítidos. No início eram bem confusos, mas são cada vez mais nítidos. O desafio da comprovação mostra toda a pesquisa científica. Esse aí também, para como fazer. Para quem tem interesse, vale a pena. Transcomunicação, Espiritismo e Ciência, Sônia Rinaldi. Sônia Rinaldi também. Transcomunicação, esse aí é o terceiro livro dela. Não, o segundo. A primeira emissão Alfa 1. O segundo e o terceiro. Transcomunicação Instrumental, Contatos do Além por vias técnicas. Emissão Alfa 1, ali tem dois português e espanhol, mas é o mesmo. Esse aí foi o primeiro lançado bem no início, lá em 1980. Em espanhol para o pessoal latino e o em português. E tem um que é Contatos pela internet. Só que não aparece ali, mas eu acho que é por um espírito. E tem aquele do Djalma Margolo, já foi mostrado. Paul Jung, Junques, não, o que é ali? Joyce Sabina, Rosilei da Silva, Fernando, grande Fernando, Jananda Nazário, José Luiz Maurício Pereira, Zé Luiz, um abraço para o grande arquiteto, um abraço a todos então, boa noite.